Olá, um bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. A sua dose de informação sobre serviço público, aposentadorias, direitos do trabalhador, ambiente de trabalho, além de outros temas e notícias que você encontra aqui todos os domingos. Semana passada, conferimos a primeira edição especial do Ano Novo, com Cinecarga, com a FESERGS, a informação nos campos previdenciário e tributário. Hoje, damos sequência, Sindicato dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio Grande do Sul. As representantes do Sinapers nessa edição do Boca no Trombone são a presidente, dona Ilma Moraes, e também está com a gente, compondo a bancada, reforçando o caldo do Sinapers, a diretora Kátia Terraciano. Quem também participa é a Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar. O diretor de Assuntos Políticos, Alex Caial da Silva, comenta conosco quais são as expectativas para 2015, ano de governo novo no Rio Grande do Sul. E no campo previdenciário, vamos continuar, vamos ver quais são as pautas esperadas para o ano que se inicia. Conferimos isso com o doutor Luiz Gustavo Ramos, nosso especialista na matéria previdenciária, e também abordagem sobre as perspectivas 2015 no mundo trabalhista, com a nossa consultora, a doutora Letícia Prina. Vamos com a nossa consultoria? Vamos sim, vou chegar aqui para a gente conversar com os meus colegas advogados, o doutor Luiz Gustavo Ramos. Doutor Luiz Gustavo, um tema que a gente tem que citar para para a perspectiva 2015 é o tema da desaposentação. Teve avanços em 2014? Sim, teve avanços. O processo encontrava-se com o ministro Dias Toffoli desde 2010, e nesse ano foi posto em julgamento. Já tivemos o proferimento aí de 4 votos, nós estamos numa situação de empate, 2 votos favoráveis e 2 contrários. E agora para 2015? Quais são as perspectivas, como devem votar os outros ministros do Supremo Tribunal Federal? Um bom dia, doutor Luiz. Bom dia, Solano. Um bom dia aos nossos telespectadores. Bem, Solano, sem dúvida nenhuma, a maior perspectiva é que o processo seja definitivamente julgado. Nós precisamos de uma solução para a situação das desaposentações. O que nós não podemos é esperar por mais um ano sem qualquer decisão. O processo aguardou por 4 anos na mão do ministro Dias Toffoli, esperando que ele se manifestasse. O processo no ano passado, então, ele retornou ao julgamento, como disseste, está empatado, 2-2. E, no meu modo de ver, Solano, eu acredito que vai prevalecer o voto do relator. O voto do relator não foi exatamente nos concedendo tudo aquilo que buscávamos, ou seja, um recálculo total das aposentadorias. O relator ele trouxe uma forma alternativa em que ele sugere que se mantenha o fator previdenciário da época da primeira aposentadoria, mas que nesse cálculo entre o tempo de serviço existente até hoje. Não é exatamente o que nós buscávamos, repito, mas já é uma melhora significativa. Pelo menos será feito um recálculo das aposentadorias, onde entrarão então todas essas contribuições vertidas até hoje. Aquelas contribuições que foram vertidas depois da primeira aposentadoria, elas serão então inseridas num novo cálculo. Apesar de se manter neste novo cálculo, nessa sugestão do ministro relator, o fator previdenciário lá da época da concessão da primeira aposentadoria, sem sombra de dúvida, se mantida essa decisão, nós teremos aí uma alteração significativa no valor de muitas aposentadorias. Pois é a nossa expectativa que efetivamente em 2015 a gente consiga resolver esse tema, essa pauta da desaposentação. Na área trabalhista, uma outra questão que a gente tem que falar dentro dessa nossa perspectiva jurídica, mas aí no campo trabalhista, é a regulamentação da PEC das domésticas. Como a doutora Letícia falou em programas anteriores, até na retrospectiva 2014, os direitos estão postos desde 2013, porém a regulamentação lá foi parcial. Doutora Letícia, sua opinião, 2015 é o ano para que se regulamente tudo? A Câmara dos Deputados, o Senado Federal, eles efetivamente vão colocar em prática, vão legislar regulamentando esse tema? Obrigado por estar conosco, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia a todos. Bom, a expectativa é grande, Então estamos aí na torcida, já que já faz um ano,
do aniversário da PEC das domésticas e até agora os direitos ainda estão pendentes de regulamentação, direitos importantes como seguro-desemprego, recolhimento fundiário, adicional noturno, enfim. Então, assim, há uma grande expectativa, porque foi um avanço a promulgação dessa lei, mas o descaso continua, uma vez que os direitos estão aí, sem regulamentação, e é uma classe que está desfavorecida e desprotegida no âmbito trabalhista. Se pensarmos, né, temos uma continuidade no governo federal. O presidente Dilma conseguiu a sua reeleição. No entanto, se a gente for olhar o poder legislativo, temos uma renovação, pelo menos parcial, em parte, né, da Câmara dos Deputados, do Senado. Isso acaba influenciando? Isso pode fazer com que, efetivamente, essa regulamentação que está pendente, ela aconteça? Pode, Solano, pode sim, e a nossa expectativa é que isso aconteça. Então, uma vez que é uma classe totalmente desfavorecida, o Senado já aprovou, então está pendente de aprovação pela Câmara. Em sendo aprovado essa regulamentação no estado em que ela está, ela vai para a sanção presidencial. Então, assim, é uma expectativa muito grande que nós temos de que 2015 ocorra essa regulamentação e que passe a favorecer os direitos a toda essa classe das domésticas. E vamos grifar aqui, né, doutora Letícia, para o nosso telespectador, a presidenta, ela inclusive durante até o seu caminho, né, o seu caminho nas eleições, né, ela grifou muito, que ela foi favorável, que ela ajudou, né, a questão das domésticas, e agora ela tem que também chancelar esse tema, que ela faça valer a sua força política dentro do Congresso. Exatamente. É por aí, né? Bom, vamos falar um pouquinho com as nossas entidades? Vamos sim. O Sinapergs está com a gente na manhã desse domingo. Dona Ilma, o 2015, qual é a principal bandeira, a principal perspectiva que o sindicato tem, que o Sinapergs tem em defesa aí dos aposentados, dos pensionistas do estado do Rio Grande do Sul? Um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia, colegas, e bom dia a todos que nos assistem. Este ano de 2015 para nós é um ano mais especial e vamos trabalhar mais, temos mais responsabilidade porque estaremos fazendo 25 anos da criação do nosso sindicato. Então nós estamos trabalhando não só para o aposentado e o pensionista, mas também estamos dando uma atenção especial aos ativos do serviço público e também pensamos em criar um projeto para atender estes funcionários públicos em pré-aposentadoria. Porque eu acho que, por enquanto, tem muitos que não sabem como proceder a sua aposentadoria, como fazer, né? Ou após a aposentadoria, às vezes ficam em casa, ficam até doentes, né? Então, nós aconselhamos que ele se aposente, mas continue trabalhando, né? Também estamos dando uma atenção especial ao interior do estado, no que se trata o IP Saúde, né? Porque o IP Saúde no interior do estado fica mais abandonado, né? Então, nós estamos dando uma atenção especial para saber como vão as consultas médicas, atendimento ao IP Saúde. Então, esse é o nosso foco para 2015. Tá certo, duas importantes ações aí que o Sinapergs vai estar à frente. Também está conosco aqui a diretora da entidade, a Kátia Terraciano. Kátia, lhe pergunto, a questão do aumento, né, aí no número de pagamento de precatórios, a questão das contribuições previdenciárias, os índices que podem variar, de 11 para 13, enfim, isso também é pauta, isso também vai ser recorrente no discurso, na luta do Sinapergs em 2015. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Muito bom dia a todos, mais uma vez. E sim, né, essa questão da alíquota, ela nos mobiliza de forma especial, porque em 2012, né, o servidor público viu o seu desconto previdenciário aumentar de 11% para 13,25% no seu contra-cheque, de forma inconstitucional. O Executivo, em 2011, havia mandado um projeto de aumento para 14%, derrubamos na Justiça, e ele voltou com outro projeto aumentando para 13,25%. Onde é que está o problema? O problema é que este projeto do Executivo, aumentando despesa para o servidor público, ele foi para a Assembleia sem estar acompanhado do seu cálculo atuarial, justificando esse aumento de alíquota, né? E a inconstitucionalidade dele passou batido pela Assembleia, já que ele entrou na época em regime de urgência, não passou pelas comissões de Cidadania, de Constituição e Justiça, nem de Saúde e Finanças.
né? Esta é uma ação capitaneada pela União Gaúcha, da qual nós participamos. Somos interessados neste assunto, particularmente interessados. Mais tarde, o IP veio apresentar, o governo veio apresentar uma conta de chegada para justificar o aumento da alíquota. Para nós, está claro que é inconstitucional. Também tem aquela ação, que vocês que são advogados, né, estão bem a par, que é o aumento do prazo de 60 para 180 dias para pagamento das RPVs, que sequer é respeitado. Quer dizer, uma lei que o próprio Executivo, projeto do próprio Executivo aprovou, sequer respeita as suas próprias leis. Governo anterior, estamos falando, né? Também temos a outra PEC que está em andamento no nível federal, que é a PEC 555, que tem a intenção de derrubar a contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas. Começa uma diminuição escalonada de 60 até zerar aos 65 anos. Também são assuntos que, com certeza, o Sinaperas vai tratar durante todos esses dias do ano de 2015. Quem está com a gente também na manhã desse domingo é a ASSTBM, Associação dos Sargentos, Tenentes, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar. E quem está com a gente aqui é o diretor político, Alex Cael da Silva. Alex, 11 dias já de governo novo. O que esperar? 2015 vai ser um ano em que vamos entabular muitas negociações entre o governo Sartori e a associação. Qual é a sua opinião? Qual é a opinião da ASSTBM? Um bom dia. Bom dia, Solano. É um prazer estar aqui mais uma vez. Essa é a nossa ideia, essa é a nossa desejo, né, que no governo ele efetivamente cumpra com a categoria minimamente aquilo que prometeu, que era de chamar a categoria para nós construirmos um diálogo que seja efetivo para as duas partes e, por conseguinte, para o conjunto da sociedade gaúcha, né? Nossa primeira pauta agora para 2015, esperamos ainda nesse mês, mais tardar início do próximo mês, agora já sentarmos com o governo para nós darmos encaminhamento, é a questão da criação do quadro de oficiais auxiliares no âmbito da Brigada Militar. Já que esse quadro foi criado nos bombeiros, né, agora com a lei recentemente aprovada, da questão da transição dos bombeiros, que dá a oportunidade, então, para que o soldado, quando ingressa na Brigada Militar, agora, como já vai acontecer nos bombeiros, ele chega até o posto de capitão. Então, essa é a primeira pauta, né? Até porque a própria PEC aprovada, que alterou a Constituição do Estado, que desvinculou o Corpo de Bombeiros da Brigada, ela prevê uma simetria entre as duas corporações. Então, se há uma simetria, não pode, numa agora, já ter, né, esse quadro novo, né, que foi uma luta que nós fizemos, e na outra não. Então, esperamos já agora, nos próximos dias, sentar com o governo para que seja encaminhado para a Assembleia o quanto antes um projeto que ele guarde, então, a similaridade entre as duas corporações militares aqui do estado do Rio Grande do Sul. Nesse sentido, então, a associação aguarda, né, um posicionamento do governo, o governo venha a propor essas reuniões. Porque é dessa maneira que se consegue agregar, não é, Cael? Na conversa, na base do diálogo, sabendo, entendendo qual é a real necessidade da categoria para poder implementar e assim seguir. Sem dúvida alguma, a gente sempre é da opinião que o diálogo é a melhor maneira, né? Mas é claro que, faltando o diálogo, outros mecanismos têm que ser realizados, né? E nós não esperamos não precisar desses outros mecanismos a partir do momento em que o diálogo seja implementado, e sendo implementado temos a convicção de que os argumentos, e não só os argumentos, os fatos, né, que nem eu salientava anteriormente, eles são suficientes para dar encaminhamento, então, a essa primeira demanda, então, capitaneada pela SSTBM, junto com as demais entidades que representam os servidores. Tá certo. Muito obrigado, Alex Cael da Silva. Vamos ao nosso curtíssimo intervalo e daqui a pouco a gente retorna. Boca no Trombone, ano 26. Muito mais interatividade com você. A Funerária Nossa Senhora de Fátima oferece aos seus clientes planos especiais. Além de atender pelo IP, usuários de outras entidades também são beneficiadas. As capelas mortuárias são gratuitas, plantão dia e noite. Funerária Nossa Senhora de Fátima, desde 1982, fazendo sua homenagem ganhar vida. De volta com mais Boca no Trombone e seguimos com as expectativas para 2015.
falar um pouquinho mais do mundo trabalhista? Vamos sim, com a nossa consultora, a doutora Letícia Prina. Doutora Letícia, outro tema, né, que está pendente de resolução é o julgamento de recurso especial, né, que fala aí sobre a questão do FGTS. Efetivamente, quem está na justiça, quem já ingressou com a sua demanda, ele pode aguardar com boa perspectiva para isso se configurar em 2015? Sim, Solano. As ações elas continuam sendo ajuizadas perante a Justiça Federal, né? E num primeiro momento é determinada a suspensão, né? Em função desse recurso especial que está pendente, né? de julgamento, mas já há uma decisão, um parecer proferido pelo Ministério Público Federal favorável, né? Então a nossa expectativa está muito grande. Primeiro que seja esse julgamento seja favorável, né, aos trabalhadores em prol do recebimento dessa diferença, né, que não é pouca coisa. E então assim aguardamos que em 2015 a nossa expectativa é de que em 2015 ainda seja julgado esse recurso. Ainda no ano passado, tivemos uma modificação no que toca o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A chamada prescrição ela era trintenária, né? Se ajuizava uma ação e se podia buscar os últimos 30 anos que eventualmente houvesse para aquele trabalhador ter o direito. Isso mudou. Isso foi reduzido consideravelmente, né? A prescrição agora ela também é, como em outras demandas, quinquenal, ou seja, apenas os últimos 5 anos são passíveis de se buscar. Essa decisão pode ter influência nessa outra ação, onde se busca lá a correção do Fundo de Garantia desde 1999? Num primeiro momento não, Solano, porque a prescrição é com relação ao direito, né, ao direito do trabalhador, porque é uma questão relativa ao contrato de trabalho. Então, é uma renovação da jurisprudência, né, em que o STF ele decidiu em que a prescrição não seria mais trintenária, e sim quinquenal, né, que é a prescrição prevista na Constituição e na CLT, com relação aos outros direitos trabalhistas. Então, num primeiro momento, não atinge. Bom, menos mal. É a expectativa. Menos mal, tomara. E tomara que essa questão aí se resolva em 2015, né, nas demandas, nas ações aí do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Doutor Luiz Gustavo Ramos, estou preocupado, doutor Luiz Gustavo. Estou preocupado porque em 2014 já sinalizaram mudanças que não são boas. Pensão por morte, os benefícios por incapacidade. Como é que vai ficar isso? Realmente 2015 pode ser o ano negativo para esse tipo de benefício no INSS? Olha, Solano, se as notícias do ano de 2014 se confirmarem em 2015, agora em 2015, muito provavelmente teremos alterações na lei previdenciária, na lei de benefícios, que não serão favoráveis ao segurado. Se fala muito na alteração da pensão por morte. Hoje em dia, a pensão por morte ela não exige um número mínimo de contribuições, basta que a pessoa que faleceu tenha uma única contribuição ou que esteja num período de graça no INSS para que seus dependentes tenham direito à pensão. Já se está falando na exigência de um número mínimo de contribuições para que os dependentes tenham direito. Já está se falando em limitar o valor da pensão que ficaria para a esposa ou para a companheira. Enfim, há uma série de notícias que, no meu modo de ver, essas alterações elas estão intimamente ligadas à decisão que será proferida pelo STF no que diz respeito à desaposentação. Se, porventura, o INSS sair perdedor desta demanda, muito provavelmente serão implementadas algumas alterações que venham a suprir essa suposta falta de recursos do INSS. Por exemplo, o fator previdenciário, quando ele foi criado, e nós falávamos disso há alguns dias, Solano, ele foi criado para desestimular as aposentadorias. Ocorre que isso não vem acontecendo. O que vem acontecendo é uma diminuição nas aposentadorias por idade e um aumento nas aposentadorias por tempo de contribuição. Então, em função disso, talvez o governo pense em alterar o fator previdenciário, estabelecendo uma idade mínima para a concessão das aposentadorias. Enfim, acredito que no ano de 2015, os segurados terão notícias não muito agradáveis no que diz respeito à regulamentação dos benefícios. Pois é, fica essa expectativa, né?
Oxalá isso efetivamente não ocorra. Os legisladores, eles tenham ciência de que não podemos trazer retrocesso para os beneficiários do INSS. Chegar para cá, falar um pouquinho mais com a dona Ilma. Dona Ilma, preocupação ou pensamento positivo quando o Sinapers coloca na mesa o assunto PEC 555, essa proposta de emenda constitucional aí que visa modificar a questão das contribuições aí no campo previdenciário para os inativos? Esperamos que esta PEC seja votada a favor do pensionista e do aposentado, porque, como falou a diretora Kátia aqui, esta PEC é de 55, ela é de 2006. Já era para ter sido aprovada, porque nós achamos uma injustiça o pensionista pagar 13,25% de previdência e não deixa pensão para mais ninguém, porque ele é o final da folha. Então, isso é uma verdadeira injustiça. Não tenha dúvida, né? E quando a gente fala assim em avanço na legislação, com certeza passamos por isso. Foi criado lá no final de 2003, ao apagar das luzes, né, no ano de 2003. E desde 2006, veja só, mais de 8 anos, né, em vigência a legislação, que temos uma proposta de emenda constitucional para mudar e isso não se conclui. Kátia, uma questão que também não pode ficar fora da pauta do Sinapers para 2015, efetivar os efeitos, né, da modulação lá da emenda constitucional 62, a chamada emenda do calote. Será que esse é o ano? Será que as pensionistas, os aposentados vão ter que ir lá, bater na porta do Supremo Tribunal Federal para isso acontecer? Nós acreditamos que sim, que nós teremos que fazer uma frente junto às lideranças de outros estados, né, que também lutam pelo pagamento de precatórios. Teremos que fazer uma frente e ir lá bater na porta do STF para lembrá-lo da sua responsabilidade. Porque essa demora toda para a publicação dos efeitos modulatórios cria uma margem para diversas irregularidades que continuam acontecendo, como nós tivemos aí no ano passado, a fraude dos precatórios. Né? Quantas pessoas foram denunciadas, foram investigadas pelo Ministério Público, que resultou aí no inquérito para punir essas pessoas. Né? Quantas fraudes ocorreram nessa brecha aí. Pois é, esperamos que também seja um assunto que se resolva nesse 2015. Alex Caiel, falamos aí sobre as perspectivas, né, os principais pontos que a associação tem para 2015. O que a gente pode dizer? A eleição federal, ela acaba trazendo algum tipo de influência para que o Estado do Rio Grande do Sul, na hora de negociar com o seu servidor, ele tenha uma margem maior, uma margem menor, porque vamos colocar como está o horizonte, né? O Partido dos Trabalhadores é o que governa o país e aqui no Estado o PMDB, que foi contrário, inclusive, né, apoiou outro candidato, né, no momento da eleição. Isso acaba influenciando muito, é um dificultador para os servidores na hora de negociar com o governo do Estado? Esperamos que não, Solano. Esperamos que não, porque a gente entende que a eleição ela terminou, né, lá em outubro de 2014 e que agora o governo ele esteja focado em governar o Estado. Né? E quando se alguns boatos tiveram da questão de eventual atraso de salário, agora em 2015, da Folha, talvez até do não pagamento das leis que foram aprovadas, que garantem reposição aos trabalhadores, né, do Estado, nós não podemos de maneira alguma nem aceitar, discutir qualquer matéria dessa espécie, porque o governo que está hoje no comando do Estado, quando disputou a eleição, ele sabia da situação do Estado, porque todos nós conhecemos ela, porque tem o site de transparência, é só a gente dar uma olhadinha no site de transparência do Estado que a gente sabe. Então não dá para ser desculpa. Então nós, no mínimo, o cumprimento dessa lei salarial, enfim, isso aí é uma questão assim que nós não vamos abrir mão e, se for o caso, vamos fazer um embate muito forte com o governo. Tá certo. Obrigado, Alex Caiel. Pequena pausa e já a gente volta com o recado final dos nossos convidados na manhã desse domingo. Boca no Trombone, ano 26, muito mais interatividade para você. A Funerária Nossa Senhora de Fátima oferece aos seus clientes planos especiais.
Além de atender pelo IP, usuários de outras entidades também são beneficiadas. As capelas mortuárias são gratuitas, plantão dia e noite. Funerária Nossa Senhora de Fátima, desde 1982, fazendo sua homenagem ganhar vida. De volta com o último bloco do Boca no Trombone desse domingo. Vamos fechar a participação dos nossos parceiros? Sim, o recado final de cada um deles. Vamos chegar para cá. E o Sinapers, dona Neu, como é que o aposentado, o pensionista do estado do Rio Grande do Sul faz para entrar em contato com o sindicato? É só nos procurar na Avenida Borges de Medeiros, 410, segundo andar, ou pelo telefone 32 11 22 12. E nós temos mais de 450 convênios para oferecer ao nosso associado. Então, convidamos a todos para que tomem ciência destes convênios e que façam uso dos nossos cursos que oferecemos, como informática e outros. Tá certo. Enquanto a gente coloca na tela aí o site do Sinapers, né, a gente fala um pouquinho com a Cátia Terraciano, também não só o serviço, mas outros assuntos de cunho político também estão lá, não é, Cátia? Além da luta jurídica e política, né, nós temos um serviço de orientação jurídica no Sinapers, que qualquer associado pode nos procurar e falar ali com a Mayra e com a Linda, né, ou com a Linda, e procurar orientação a respeito do seu processo, porque muitas vezes as pessoas procuram advogado, mas às vezes não entendem muito bem a linguagem, então a gente traduz ali para o nosso associado, as meninas traduzem e dão o andamento do processo, né, e tiram qualquer dúvida a respeito de andamento de questões relativas à Previdência e ao IP. Tá certo, muito obrigado. É só acessar lá, sinapers.org.br. E a Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar, Alex Cael, também vai estar aí no vídeo, na tela da Band, né, o site da entidade. Quais são os serviços, o que a ASSTB oferece aí para sargentos, subtenentes e tenentes da Brigada? Bom, Solano, nossa entidade, nós temos também um departamento jurídico muito atuante. Hoje nós temos lá no departamento jurídico mais de 7 mil processos lá, né, por meio dos nossos advogados, lá o nosso grupo bastante competente que nós temos lá na entidade. Temos as nossas 10 regionais espalhadas pelas principais cidades do estado do Rio Grande do Sul, né? E agora no verão o pessoal pode aproveitar lá, enfim, as piscinas das nossas regionais que tem, né? Aqui em Porto Alegre nós estamos ali com uma obra aqui na sede central, mas a piscina lá do Clube Teresópolis, o Teresópolis Tênis Clube tem a parceria conosco, então o nosso associado ele pode usufruir a piscina lá do Teresópolis da mesma forma como se estivesse ali na nossa da sede central. Enfim, no mais, tem todas as informações no nosso site com bastante informação, notícias, tem lá também quem não é sócio ainda, se associe para fortalecer cada vez mais a nossa entidade. Muito obrigado, Cael. Obrigado a Kátia, a dona Ilma. Deixa eu chegar para o lado de cá, para a gente conversar com os nossos consultores. Recado final deles. Dr. Luiz Gustavo Ramos, 2015, segurado tem que estar de olho vivo. Atento, vamos aguardar aí as importantes decisões que estão do STF para ser publicadas sobre equipamentos de proteção individual, vamos esperar a desaposentação, enfim. Nesse ano de 2015, a luta dos segurados e pensionistas, ela continua. Doutora Letícia Prina, não tão fácil também vai ser o ano para os trabalhadores, né? Todo mundo atento. Exatamente. Não durma no ponto. Procure seus direitos, procure ingressar com uma ação trabalhista visando a recuperação do prejuízo. Obrigado, doutora Letícia. Obrigado, doutor Luiz Gustavo Ramos. Ponto final em mais uma edição do Boca no Trombone, que vai ao ar na sua Band TV, sempre aos domingos, das 7 às 7h30 da manhã. Curtam a nossa reprise lá em facebook.com, basta procurar por programa Boca no Trombone, curtir e conferir. Boca no Trombone, ano 26, muito mais interatividade para você.